Você sabe como se comunicar efetivamente? Você sabe o que é se comunicar efetivamente? Este é o assunto que nós vamos tratar hoje e nos próximos 2 blocos. Bom dia, Sueline do canal Mente Positiva. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, como você se comunica perfeitamente com vários tipos de pessoas, porque se você não sabe, cada um aprende de uma forma diferente. Nós temos aqueles que são mais visuais, tem aqueles que são auditivos, tem aqueles que são sinestésicos, e tem aqueles que são do olfato, e tem aqueles ainda que são degustativos. São formas diferentes de aprendizado. Todo mundo aprende com os 5 sentidos que nós temos, porém sempre tem um que sobressai mais do que o outro e que faz todo sentido e uma característica pessoal, tá? Então, aí nós temos os estudos que indicam que 65% da população mundial são basicamente pessoas visuais, ou seja, aprendam melhor visualmente. E 30% são auditivos, que conseguem aprender mais com sons, e 5% dos aprendizes são sinestésicos e podem também ter um pouquinho de olfato e degustador nisso tudo. Então, como funciona? Nós vamos falar um pouquinho dos 3 principais, tá? Nesses blocos. O primeiro bloco, que é o de hoje, nós vamos falar sobre os visuais. O segundo, nós vamos falar sobre o auditivo. E o terceiro, nós vamos falar um pouquinho sobre os sinestésicos. Esses são os básicos e são os que mais chamam mais atenção. Se você souber identificar os 3, você está um passo de se comunicar perfeitamente com a pessoa, ok? Então, vamos começar. Como que você sabe que alguém é um aprendiz visual? Ou seja, ele aprende visualmente, ele consegue se conectar melhor com a informação e guarda melhor no seu cérebro visualmente. Como é que você sabe? Existem algumas características aí para você se identificar, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa visual. E olha que incrível. Uma pessoa visual fala rápido e voz alta. Eu geralmente falo muito em voz alta e meu marido até fala, ei, fala baixo, parece que você está gritando. Mas não é. É a forma com que eu falo. Eu falo em tom mais alto. Geralmente a gente tem uma respiração mais rápida e curta. Então, isso é importante. A pessoa com quem você está se comunicando é uma pessoa visual, você procura colocar a respiração curta, do mesmo jeito que ela, o tom de voz alto, do mesmo que ela, que aí ela vai se conectar com você mais rápido, tá? São impacientes para discutir, ou seja, logo querem cortar a pessoa, entrar no meio da conversa, porque não consegue, ela raciocina e já quer logo falar, gesticulam muito com as mãos, organizadas e muito observadoras. Tem olhares com muito movimento, principalmente olhando para cima. Quando a gente olha para cima, a gente puxa imagem. E como é uma pessoa visual, ela puxa muita imagem. Elas precisam notar o que está sendo dito para ela decorar uma música. Ela tem que ler a letra da música, que aí ela lembra da letra, da fonte visualmente, e ela consegue decorar a letra da música. São visuais e vaidosas, combinam cores, combinam estilos, porque elas trabalham com esse lado visual. Então, essas pessoas que são mais visuais, elas procuram olhar visualmente as coisas. Eu vou contar uma historinha para vocês
eu estava reformando meu banheiro e eu vivia brigando com o gerente do projeto, porque eu queria ver visualmente como é que ia ficar o projeto, como é que ia ficar o banheiro, que a gente estava com dificuldade de achar peças e tudo, e eu queria entender, e ele me explicando, eu falei, mas coloca isso no papel para mim, coloca isso, põe no computador, me mostra visualmente como funciona. Eu não conseguia, ele não conseguia se conectar comigo enquanto ele não começasse a colocar as coisas no papel. A partir do momento que ele começou a desenhar, mesmo que fosse um rascunho no papel, eu comecei a entender o que ele queria dizer. Então, é muito importante esta fase de você se conectar com outra pessoa, entender quem é. Se você é um vendedor, você precisa entender quem é seu cliente, como é que ele funciona, como é que ele aprende, como ele se conecta com você. Se você é um gerente de um projeto, como é que os seus subordinados são, como você vai se conectar com cada um deles. É importante você perceber isso. Porque se você é uma pessoa que trabalha, que você precisa se conectar com os stakeholders, né, que são as pessoas que são acima de você, que você está num projeto, precisa se comunicar com alguém de você, como é que você faz isso? Você precisa, primeiramente, entender como ele funciona. Comecem a observar como cada um atua, como cada um pensa, ok? Existem alguns pontos chaves aí para se comunicar bem. Primeiro, para uma pessoa visual, você abusa bastante de desenhos, slides para se comunicar, gráficos. Então, se você trabalha, e seu gerente de um projeto, você precisa conversar com ele, passar resultados, coloque gráficos, slides, tudo mais visual. Tenha listas escritas na mão, porque eles querem ver as coisas. Tenha contatos com eles olho no olho. Use palavras como ver, olhar, iluminar, ou seja, por exemplo, olha isso aqui, em vez de você falar, escuta isso aqui, olha a diferença. Comece a perceber ao seu redor. Quem que fala assim? Quem que usa essas pequenas palavras? Olha isso aqui para mim, entendeu? Procura observar, porque aí você vai conseguir entender se a pessoa é visual e aí você consegue conversar com ela da mesma forma que ela conversa com você. Ou seja, se ela é visual, você usa as mesmas palavras que ela usa. E é isso, gente. Eu termino a parte do aprendizado visual hoje aqui com vocês. Na quarta-feira, nós vamos falar um pouquinho do aprendizado auditivo. Então, boa semana aí para vocês e até quarta-feira.